Proposta de emenda à Constituição que limita gastos públicos deve ser votada hoje pela Comissão de Constituição e Justiça. A oposição vai apresentar relatório alternativo para mudar a proposta. Projeto sobre repatriação de dinheiro deve voltar à discussão no Senado. E na Comissão de Assuntos Sociais, projetos pretendem garantir acesso a exame complementar para o tratamento do câncer. Bom dia. A Comissão de Constituição e Justiça deve votar hoje a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos. A reunião está marcada para as 10 horas da manhã e terá a transmissão ao vivo pela TV Senado. Ontem, a comissão fez audiência pública em conjunto com a Comissão de Assuntos Econômicos para ouvir argumentos contra e a favor da proposta. Foi uma guerra de gráficos e tabelas. A audiência pública das Comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Econômicos para debater a PEC 55, que limita por 20 anos os gastos federais à inflação do ano anterior. Economistas a favor e contra a proposta se revezaram na apresentação. Samuel Pessoa, professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, foi indicado pelo governo para defender a proposta. Segundo ele, a PEC é necessária para restaurar o equilíbrio fiscal. Samuel Pessoa afirmou que o desarranjo das contas públicas é resultado do esgotamento da capacidade do Estado em financiar o crescimento da economia. Esse limite foi ultrapassado no primeiro governo de Dilma Rousseff. Primeiro motivo que explica aquele despencamento, aquela queda abrupta do investimento é o esgotamento de uma série de programas da nova matriz econômica que tinham como pressuposto uma capacidade ilimitada de financiamento do Estado brasileiro. De acordo com o professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, aumento de impostos não resolve o problema fiscal, já que o ritmo de crescimento das despesas é o dobro do da receita. Se nós fizermos mais uma rodada de aumento de carga tributária, como a taxa de crescimento do gasto continuar a ser o dobro da taxa de crescimento do PIB, daqui a 2 anos nós estaremos na mesma situação que nós estamos hoje, nos mesmos problemas. Indicado pela oposição, Pedro Zaluti Bastos, professor de Economia da Unicamp, afirmou que a proposta vai prolongar a recessão em vez de ativar o crescimento. Um momento de desaceleração cíclica, teoricamente produzido por uma perda de confiança que ninguém consegue provar, não é? O governo deve cortar o gasto, porque isso vai produzir uma recuperação do gasto privado. Isso não é verdade. O FMI analisou todos os casos e já fez a meia-culpa. De acordo com o professor, a PEC pune os inocentes, que vão perder com a queda dos gastos em educação e saúde, e defendeu como alternativa a taxação dos ricos. Se, por exemplo, a reforma tributária proposta pelo Fernando Henrique Cardoso em 1989, imposto sobre grandes fortunas, fosse aplicada, nos termos dele, você teria 100 bilhões de reais por ano, o total do déficit do ano passado. Marcos Mendes, chefe da assessoria especial do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o corte de gastos é essencial. O que não existe na história econômica recente é um país que conseguiu se desenvolver com uma dívida pública crescendo assustadoramente, com um desequilíbrio estrutural nas suas contas. Então, ajuste fiscal é o passo número 1. Ter estabilidade fiscal é a condição que nós temos para sair da situação em que nós nos encontramos. Guilherme Santos Melo, professor de Economia da Unicamp, criticou a PEC. Para ele, o crescimento da economia só virá com a reforma do sistema tributário. O sistema tributário brasileiro é realmente um ponto fora da curva na comparação internacional. E isso precisa ser corrigido. E a conclusão que eu chego, portanto, é que um novo regime fiscal deve emergir para garantir capacidade financeira ao Estado brasileiro de viabilizar o crescimento de longo prazo, apoiar, sustentar o crescimento de longo prazo e distribuir renda e riqueza. Senadores contra e a favor da PEC apresentaram seus argumentos. Não é o reequilíbrio das contas que ajudará na retomada do crescimento, mas a existência de demanda efetiva na economia. O fato dos consumidores terem renda, emprego e disposição para comprar. Os políticos e os gestores públicos não podem continuar tendo o livre-arbítrio de fazerem com o dinheiro da população aquilo que bem entendem. E apenas 11 países gastam menos de 16% de despesas primárias. 11 países.
Olha o clube que nós vamos fazer parte se essa PEC for aprovada. Bangladesh, Guatemala, Nigéria, Madagascar, Sudão, Turcomenistão, é isso aqui. O que é a PEC? Para as pessoas entenderem definitivamente isso, é você travar o crescimento irresponsável, até criminoso, do gasto público, que provoca essa situação de desemprego e de fragilização dos mais pobres no Brasil. E os senadores da oposição anunciaram que vão apresentar um substitutivo à PEC do teto dos gastos públicos. Um projeto constitucional, porque a PEC 241 é absolutamente anticonstitucional. Ela revoga a Constituição brasileira, ela revoga o Estado social para a criação do Estado mínimo, que é o Estado dos negócios e dos banqueiros. E nós fizemos algumas mudanças, por exemplo, na função do Banco Central, que continua cuidando da moeda, mas tem que cuidar do emprego e do desenvolvimento econômico. Nós criamos mecanismos que impedem, por exemplo, um plano translocado de 20 anos, estabelecendo que qualquer plano aprovado tem que ser plurianual, no máximo vigindo por 4 anos. Nós temos esse projeto básico aqui, constitucional, e vamos acrescentar, a partir de amanhã, uma série de projetos, não de emendas funcionais, mas projeto de leis que darão suporte a um projeto real de desenvolvimento no Brasil. Quem está pagando a conta da crise? Na verdade, não tem nada por andar de cima. É tudo para os trabalhadores e mais pobres. Então, nós queremos taxação de lucros e dividendos, o duplo mandato para o Banco Central, e tem um que nós vamos alterar a LRF para garantir um resultado primário ajustado ao ciclo econômico. O que é isso? Momentos de recessão econômica, para que a gente possa ter política fiscal anticíclica. Nessa alteração da LRF, inclusive, fica proibido, em momentos de baixo crescimento, corte em investimentos públicos. Em 2013, 14.300 mortes. Para este ano, a previsão é de cerca de 58 mil novos casos. Quando falamos de câncer, o diagnóstico precoce é fundamental. O câncer de mama preocupa os senadores da Comissão de Assuntos Sociais, que começa daqui a pouco às 9 horas. 2 projetos na pauta alteram a legislação para garantir acesso a exame complementar e tratamento da doença. A reconstrução mamária é garantida por lei. No SUS, mulheres submetidas à mastectomia têm direito à cirurgia reparadora. Os senadores querem garantir esse direito também nos planos de saúde e assegurar a simetrização dos seios, ou seja, a correção da mama não afetada pela doença. Outro projeto oferece a ultrassonografia mamária a mulheres jovens com risco de câncer de mama e mulheres de 40 a 49 anos. A ultrassonografia é um exame que não utiliza radiação e é complementar à tradicional mamografia. Os senadores da Comissão de Assuntos Sociais também podem votar o projeto que cria e regulamenta as profissões de cuidador, de pessoa idosa, de crianças e de pessoas com deficiência e doença rara. Outras comissões do Senado também se reúnem nesta manhã. A Comissão de Desenvolvimento Regional tem na pauta o projeto que estende o prazo exigido para a apresentação dos planos de mobilidade urbana, que passará a ser de 6 anos após a publicação da lei. Na Comissão de Assuntos Sociais, um dos projetos é o que obriga a realização de cirurgia plástica reparadora da mama pelo Sistema Único de Saúde, SUS, nos casos de mutilação decorrentes de tratamentos de câncer. Na primeira parte da reunião, a Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher faz audiência para debater o programa Ronda Maria da Penha, que será apresentado na reunião, e soluções para o combate da violência doméstica. Depois, os parlamentares votam requerimentos. A audiência pública na Comissão de Educação debate as melhorias necessárias no ensino médio e sua integralização para atendimento dos indicadores de metas do Plano Nacional de Educação. Projeto que determina a obrigatoriedade de oferecimento de serviço de orientação sobre aleitamento materno está na pauta da Comissão de Direitos Humanos. Vai tramitar a partir do Senado o projeto para reabrir o prazo para declarar bens e dinheiro mandados irregularmente para o exterior. O projeto que altera a lei de repatriação foi apresentado pela mesa do Senado
e anunciado pelo presidente Renan Calheiros em plenário, logo após uma reunião com o presidente Michel Temer. Uma nova rodada para adesão ao programa de repatriação de recursos, ampliando a segurança jurídica e fixando novos prazos. De acordo com lei aprovada pelo Congresso no ano passado, dinheiro ganho legalmente e enviado ao exterior pode ser regularizado desde que a pessoa física ou jurídica pagasse 15% de imposto de renda, mais multa também de 15%. Entre abril e outubro deste ano, quando venceu o prazo, mais de 150 bilhões de reais foram regularizados. O governo arrecadou 47 bilhões. 12 estão sendo repassados para estados e municípios e o restante será usado para pagar contas. Em busca de mais dinheiro, o governo quer reabrir o prazo. A proposta fechada com o Senado é permitir nova rodada de repatriação entre 1º de fevereiro e 30 de junho do ano que vem. Além de novo prazo, o projeto eleva o imposto de renda e a multa para 17,5%. No total, é preciso pagar 35% do valor mandado irregularmente para fora do Brasil. Uma elevação pedagógica, porque do ponto de vista fiscal é recomendável, senão você acaba punindo aqueles que preferiram participar do primeiro programa. O idealizador do projeto do ano passado, o senador Randolfo Rodrigues, concorda com a nova repatriação, mas alerta. Não pode ser essa matéria uma matéria que facilite a repatriação de recursos por parte daqueles que fizeram utilização de depósito no exterior a partir de corrupção ou a partir de fins ilegais. A repatriação tem um objetivo, é a origem lícita do recurso e a possibilidade da regularização junto ao fisco. O presidente do Senado espera votar a proposta na semana que vem, para que ela também seja votada na Câmara até o fim do ano. O deputado Rodrigo Maia já manifestou apoio à medida. Se o Senado aprovar, a Câmara vai pautar. Durante a sessão dessa terça-feira, o presidente do Senado fez um balanço das medidas de austeridade econômica do Senado nos últimos 4 anos e anunciou novos cortes. Até o mês de outubro, alcançamos uma economia no Senado Federal de 637 milhões de reais. Entre mais de 200 medidas adotadas pela mesa diretora do Senado Federal, internamente, podemos destacar as economias mais expressivas, o corte de 25% das funções comissionadas, a extinção de 8 secretarias da diretoria-geral, o fim de 24 funções de chefia na gráfica, fusão entre o ILB, Interleges e Universidade do Legislativo, o aumento da jornada corrida para 7 horas, a unificação dos 8 almoxarifados existentes, o fim do Hospital do Senado, as contratações emergenciais foram reduzidas em 66%, dispensas de licitações apresentaram uma queda de 94%. Seguindo essas premissas, gostaria de informar que a mesa diretora aprovou em sua última reunião novos enxugamentos sem nenhum prejuízo para outras atividades do Senado Federal. Estamos reduzindo por desuso 20% da franquia de cotas para correspondência. Além disso, sem nenhum custo, apenas com remanejamentos, estamos criando as condições para implementarmos até o final de novembro a instituição fiscal independente, limitando o fracionamento de cargos em comissão nos gabinetes para 50. Você acompanha outras notícias na nossa página na internet ou ao longo da programação nos boletins do Senado Agora. Obrigado pela audiência e até a próxima.